Esquecer o que falei, se na história deste mundo já meus pés encorrerei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer. Assim não haveria de me esquecer de ti, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, dia prometi. E pronto estou a cumprir, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Muito boa tarde ou bom dia, estamos muito felizes por estar outra vez convosco e podermos partilhar em conjunto a lição da Escola Sabatina desta semana. Mas antes de o fazermos, nós vamos orar ao Senhor, pedir a Deus que nos dê a sua sabedoria neste momento para podermos compreender a lição desta semana. E eu tenho aqui comigo a irmã Manuela, vou-lhe pedir a ela para ser ela a dirigir essa oração ao Senhor. Vamos então. Querido Pai, bondoso Deus, obrigado, Senhor, por podermos estar aqui. Estamos-te gratos, Senhor, por estas lições que Tu tens trazido até nós ao longo deste trimestre. Obrigado, meu Senhor. querido Pai, ajuda-nos a compreender e ajuda-nos também a poder transmitir a quem nos ouve, Senhor, a ideia que Tu tens para cada um de nós relativamente à lição, aquilo que nos queres ensinar. Que o Teu Santo Espírito esteja presente, Senhor, e nos ilumine. É tudo o que eu Te quero suplicar em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Ora, a lição desta semana fala-nos de dois concertos, não é? É verdade. Os concertos que podem parecer dois, mas afinal os concertos é um só. E eu começaria por fazer uma pequena introdução para dizer que muitos cristãos consideram a lei incompatível com o Evangelho. Consideram que o concerto feito no Sinai representa uma era na qual a salvação se baseava na obediência à lei. E como os israelitas não conseguiram viver de acordo com os requisitos dessa lei, dizem que Deus fez um novo concerto, o concerto da graça, mediante os méritos de Cristo. Mas é interessante nós aqui pensarmos uma coisa, é que se eles dizem que Deus fez um concerto e que depois não conseguiram cumprir esse concerto e Deus teve que fazer um outro concerto, então estão a considerar que Deus não é omnisciente, que Deus não sabe tudo. Porque Deus, se teve necessidade de fazer um concerto e depois viu que aquele não dava e teve que fazer outro, então é porque Deus é como o homem, não conhece todas as coisas, não é? Mas isto, eu acredito que este é um ponto de vista errado. Mesmo no contexto do Antigo Testamento, a salvação nunca foi pela obediência à lei, não é?
Isso era uma deturpação das orientações de Deus. Exatamente. Mas queria só dizer Sim. que realmente os israelitas, houve necessidade de Deus apresentar, portanto, as tábuas da lei, as leis e as leis cerimoniais também, portanto, que se fazia no santuário, exatamente porque eles tinham perdido, ao longo dos anos de escravatura, que foram 400 anos que viveram num país idólatra, e portanto eles tinham perdido a noção de quem era Deus, da sua majestade, até da sua pecaminosidade. Eles não tinham a noção do pecado, não tinham noção de nada. Então, embora o concerto, como o pastor disse, foi sempre o mesmo desde o início, Deus pôs alguns detalhes, portanto ele foi mais pormenorizado, acho eu, não é? Que foi um bocadinho mais pormenorizado e todas aquelas cerimónias que eram feitas eram ao fim e ao cabo didáticas, porque aquilo no fundo apontava tudo para Jesus, apontava para um Redentor, para um Salvador. Para a tal semente que Exatamente. Deus prometeu tanto a Adão Exatamente. como a Abraão depois. Exatamente, Né? exatamente. Quer dizer que o concerto aí é justamente a mesma É a coisa. mesma não é? coisa, exatamente. É engraçado que essas deturpações que os filhos de Israel puseram àquilo que Deus havia dito, nós podemos prová-lo biblicamente. Exato. Porque no princípio, quando Deus falou com Abraão, ou primeiro com Adão, quando Deus falou com Adão, Deus aí já mostrava que a salvação era pela fé nessa semente da mulher, Exatamente. conforme nos diz Gênesis 3,15, não é? Exatamente. E depois com Abraão a mesma coisa, e depois já com o povo de Israel, quando Deus dá o santuário, Exatamente. aí vemos claramente que a única maneira de poder chegar a Deus era através de Jesus De Cristo. Jesus não é? Cristo. Esta é uma parte muito interessante. Mas nesta semana, sim, De dizer uma coisa que realmente Deus é realmente extraordinário, porque Ele vai pegar em coisas que são humanas para melhor o ser humano compreender aquilo Sim. que Deus pretende. Sim. E a questão dos concertos ou alianças que eram feitos sempre existiram ao longo dos tempos, não é? Entre pessoas, entre nações, concertos, acordos, alianças, pactos ou tratados, chame-se aquilo que se chamar, mas sempre existiram. E no Médio Oriente Antigo, normalmente existia muito também, no caso das nações, de um povo mais poderoso, que podia, portanto, fazer uma aliança com um menos poderoso, na base da proteção. Portanto, o mais poderoso protegia o outro. Mas a nossa lição também nos fala que quando havia estes concertos feitos pelas pessoas e quando alguém, portanto, quebrava o concerto, porque isso podia acontecer, normalmente havia o sacrifício de um animal. E, portanto, isso simbolizava aquilo que iria acontecer à pessoa que, portanto, quebrava o concerto. E dá-me ideia, não, Deus realmente pega nisto, que era uma prática deles no Médio Oriente Antigo, para realmente depois, a questão do santuário é realmente o sacrifício de um animal, não é? Porque o salário do pecado é a morte. Sim. E, portanto, o pecador merecia morrer e, portanto, alguém tinha que morrer no lugar dele. Sim, mas é interessante, com certeza, nós vermos que mesmo esses sacrifícios, as sociedades daquela época faziam aquilo, mas isso já vinha desde o Jardim do Éden. Exato. Não é? Exato. Portanto, o originador disso foi sempre Deus. Exatamente. Não é? Agora, Deus vai aproveitar que realmente essa prática era expandida no meio de todos aqueles povos para poder mostrar ao povo de Israel como é que isso deveria suceder. Exato. Mas uma coisa interessante é que nesta semana Paulo vai usar várias alegorias para mostrar que o pensamento judaico e o pensamento de muitos cristãos hoje está errado. Ele vai usar vários nomes agora na epístola, não é? Na epístola aos Gálatas. Lembra-se, ou a irmã Manuela quer nos falar desses nomes um bocadinho? Vai falar da questão de Abraão e Sara e o que é que aconteceu, portanto,
e que acabaram por, na questão, Deus tinha prometido a Abraão uma grande descendência e efetivamente ele passava o tempo, ele acreditou nisso, mas com o passar do tempo ele e a esposa começaram a ter dúvidas. Sim. Porque humanamente era impossível cumprir, só por um milagre de Deus eles poderiam ser pais, não é? Mas nós poderíamos, com certeza, ver primeiro os nomes todos que Paulo vai usar nisto, que é para depois falarmos individualmente em cada caso. Fala de Agar e o Monte Sinai, e fala realmente de Ismael e de Isaac, não é? Ele Sim. vai realmente falar destes nomes e vai fazer a comparação realmente com os judeus daquela época, não é? Sim. Portanto, a salvação, eles no fundo é a salvação pelas obras, não é? Eles tiveram que fazer algo para merecer alguma coisa. Sim. Para merecer a salvação. E portanto, depois, os judeus daquela época também estavam a deturpar, sim, portanto, tudo aquilo que Paulo, e estavam a levar os Gálatas ao erro, porque Paulo tinha ensinado uma coisa e eles estavam agora a dizer que não era bem assim, que eles, portanto, para serem, tinham que realmente cumprir a lei e até a circuncisão, não é? Portanto, e depois ainda tem uma outra comparação que Paulo faz, quando cita da Jerusalém terrena com a Jerusalém celestial. Exatamente, não é? exatamente. Pronto, esses são os... Portanto, a Jerusalém terrena seria os judaizantes, seria os judeus daquela época, os não é? judeus, sim, quer dizer, Exato. aquilo que significava Jerusalém para o povo. Exatamente, exatamente. No entanto, pelo que nós entendemos até agora, a confusão estava justamente na mente dos judaizantes, não é? Exato. É que estes pensavam que Abraão pensava em salvação pelas obras, enquanto Paulo está a falar de que Abraão afirma, portanto, que a salvação é pela justificação pela fé. Quer dizer que o pensamento de Paulo era contrário ao pensamento desses judaizantes. Exatamente. Não é? Por isso, o próprio Jesus Cristo também tinha dito, a determinado momento, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Exatamente. Quer dizer, alegrou-se por ver o meu dia. Exato. E viu, e alegrou-se. Exato. Isto mostra que o próprio Jesus Cristo mostra que Abraão, ele tinha na sua mente esse Messias que haveria de vir. Aliás, quando ele aceitou, não é, sacrificar Isaac, que era o filho da promessa, não é? Eu penso que Abraão acreditava que o Senhor o ia ressuscitar. Sim, exatamente. Portanto, ele acreditava nisso. Pelo menos ele tinha a certeza que Deus ia encontrar uma solução. Exatamente. Fosse aquela ou fosse uma outra solução, Deus ia encontrar. Há uma coisa que muitas vezes nós nos esquecemos na Epístola aos Gálatas. E quando eu digo nós, mesmo estou a falar dos cristãos em geral. É que esquecemos que Paulo está a falar sobre a salvação e não sobre se deve guardar a lei ou não deve guardar a lei. O grande objetivo de Paulo aqui é mostrar a salvação, e que a salvação é em Jesus Cristo. Que o apóstolo Paulo está a falar de que a salvação é pela graça e não que a graça anulou a lei. Não é isso que ele está a dizer. Ele está a falar da salvação através de Jesus Cristo. E que somos salvos pela obra de Cristo e que não devemos praticar as tais boas obras para garantir a salvação. Exatamente. A salvação é só por Cristo. Exatamente. Mas, agora, nós há bocadinho, quando estávamos aqui a trocar algumas impressões a respeito desta lição, a irmã Manuela apresentava um texto de Pedro, que alguns escritos de Paulo são... Pedro diz isso, não é? Que alguns escritos de Paulo são realmente difíceis, de difícil interpretação. E que muitos a interpretam para seu mal, não é? Para seu mal, é verdade, para deturpar até as coisas. Exato. E realmente esta semana encontramos um texto... Peço desculpa, Paulo, era aquilo que eu entendo, era um homem extremamente culto, era um homem realmente de uma cultura muito, muito elevada, e por isso as coisas que ele escreve estão de acordo com tudo aquilo que era o seu saber, não é? Pois, porque Paulo ele teve muita dificuldade também em ter que mudar o seu chip,
não é? Exato, Porque exato. Paulo também tinha as mesmas Exatamente, ideias que estes exatamente, judeus tinham, exatamente. não é? Só que ele teve que mudar. E quando compreendeu. quando ele compreendeu, então ele agora esforçava-se ao máximo por transmitir esta nova verdade que ele Exato, tinha que no fundo descoberto. foi aquilo que o Senhor Jesus também sempre pregou Sim, enquanto cá esteve. É verdade. não é? Exato. Ok. Bom, mas estava eu a falar do texto difícil que esta semana Paulo nos apresenta. E eu gostaria muito de poder explicar um bocadinho através de um artigo que eu li. Vamos ler o texto, mas com alguma explicação intermédia. E então o texto diz: está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um deles foi Ismael e 13 anos depois, Isaque. O primeiro, o da mulher escrava, Agar, e o segundo, tempos depois, de livre, Sara. Então nós temos que lembrar que por essa razão Agar ganhou alguma vantagem sobre Sara, uma vez que Sara foi desprezada, Sara foi abandonada. Mas diz que o filho da escrava, isto diz Paulo, nasceu segundo a carne, Exato. ou seja, uma obra de origem humana, não é? Exatamente. Sara e Abraão quiseram ajudar Deus na resolução do problema, Exatamente. não é? O filho da livre Arranjaram um grande problema. e arranjaram um grande Até problema, hoje, é verdade. Até hoje. Por isso diz que o filho da livre nasceu mediante a promessa de Deus. Exatamente. Estas coisas, diz o apóstolo, são reais, mas agora eu vou usá-las como alegorias. Exato. Ou seja, eu, Paulo, as usarei como ilustração para o que quero ensinar. E então o apóstolo Paulo vai continuar no seu raciocínio. Exato. Estas mulheres representam 2 alianças. Exatamente. Uma aliança, na verdade, refere-se ao Monte Sinai, Exato. a lei que gera a escravidão. A lei que nos mostra que nós somos escravos do Do pecado, pecado, exatamente. porque não podemos guardá-la, não conseguimos Não guardá-la, conseguimos. não é? E Aliás, então, o povo de Israel, quando lhe é apresentado, quando Moisés fala, eles dizem, tudo o que o Senhor mandar, nós fazemos. Nós faremos. Nós faremos. É. No entanto, eles não tinham a noção que não eram capazes. E logo, pouco tempo depois, eles vão adorar um bezerro de ouro, não é? E, portanto, eles tinham dificuldade, eles não compreenderam. Mas lá está, eles basearam-se, primeiro porque eram escravos e estavam habituados a tudo o que os mandavam fazer. Sim, Senhor, eles diziam e faziam. Mas, por outro lado, eles também, quando disseram aquilo, estavam confiantes na sua suficiência própria, Sim. não é? Eles eram capazes, eles eram... Não é? E em certo sentido nós podemos compreender isso porquê? Porque durante 400 anos Exatamente. eles só foram obrigados a obedecer. E eles faziam corretamente aquilo que os egípcios diziam que eles tinham que fazer. Exatamente. E então, por isso, eles estavam convencidos que agora Moisés dizia, ou Deus dizia, eles também e eles faziam. eram capazes de fazer também isso, não é? Exato. E então, esta aliança representa Agar. Quer dizer que, de alguma maneira, Paulo aqui está a ser irónico. O Exato. problema não está na lei. O problema consistia em fazer da lei a salvadora de quem supostamente a obedecia. Exatamente. Naquela ocasião, em termos de aliança, os israelitas prometeram, como a irmã Manuela dizia justamente agora, obedecer à lei. Bom, mas o apóstolo Paulo continua no seu raciocínio e ele diz: ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde, na minha alegoria, à Jerusalém atual, Exato. que é o judaísmo, Exatamente. que está em escravidão com seus filhos. Exato. Ou seja, o mesmo erro que Abraão cometeu com Agar, tentar cumprir o propósito divino através de uma obra humana. Exato. Ainda bem que ele depois reconheceu isso. Exato. E o apóstolo Paulo continua ainda, mas a Jerusalém lá de cima, ou seja, a igreja cristã, é livre, não de obedecer à lei, mas do legalismo, é livre do legalismo. Exatamente. Livre da ideia de se salvar, porque supostamente obedece à lei. Exatamente. Mas uma coisa é verdade, nós somos filhos da promessa, Somos ou filhos da seja, promessa. é uma obra de Deus como Isaac. Exatamente. Contudo, o que é que diz a Escritura?
E foi correto aí o que disse Deus a Abraão. Lança fora a escrava e o seu filho, Exato. que representam a justificação pelas obras. Pois sim. O mesmo que Sara queria dizer a Abraão, bom, Deus não atua, com certeza temos que atuar nós. Exato. Deus fez uma parte, nós vamos fazer a outra. Então, olha, toma a minha serva, era a tal salvação pelas obras. Aquilo Pelas que obras Sara estava a humanas, fazer. portanto, eles tinham que fazer algo, não é? Pois. Mas agora o apóstolo Paulo está a dizer, irmãos, nós somos filhos não da escrava, e sim da livre. Ou seja, somos justificados Em Cristo Jesus, pela não é? fé. Não é? Exatamente, pela fé em Cristo. É. E, portanto, somos livres, não somos escravos mais do pecado. É isso. É. Quer dizer que o descendente viria por uma intervenção divina na trajetória humana. Exato. Essa era a aliança. Exatamente. Pela fé, todos deveriam acreditar que assim seria. Pela fé, todos deveriam corresponder positivamente a esta promessa de Deus. E Deus a cumpriu. Ele é fiel e cumpriu na cruz do Calvário. Amém. Não acha que nós hoje em dia também ainda temos algumas dificuldades, mesmo Temos dentro da dificuldades. Igreja Temos Adventista, dificuldades. em assumir isto? Apenas a salvação é de graça, é Deus, não depende daquilo que eu faço, mas depende daquilo que o Senhor Jesus Cristo Faz fez em por mim, nós. exatamente. E faz em mim também, faz não é? em mim. Porque nós não nos conseguimos modificar, só o Espírito Santo, não é? E através da fé. Pois nós temos uma certa dificuldade em compreender muitas vezes também. Eu penso que isto já vem de trás e acaba por, de geração em geração, se ir passando. Sim. Esta ideia de que nós temos que fazer algo. Nós temos que fazer algo. Nós achamos que a graça é algo fácil demais, é Sim. de graça. Muitas vezes a graça, o que é de graça nós não valorizamos, não é? E depois Damos tentamos pouco ajudar valor. Deus, não é? Exato, tentamos dar uma ajudinha a Deus. E muitas vezes, eu estou-me a recordar, por exemplo, quando um jovem ou uma jovem procura marido ou esposa, se pede a Deus, muitas vezes até vamos a este ponto. Queremos que Deus nos responda, mas aquilo que nós queremos, porque nós já temos na ideia que gostamos de alguém, não é? Que o rapaz ou a rapariga gosta de alguém. E então já quer que Deus responda, mas que responda em relação àquela pessoa. Pois. Já estamos logo também já aí com uma ideia formada. E depois achamos que Deus não responde, temos que dar uma ajuda. Sim. E muitas vezes isso acaba por resultar mal. Mas também na nossa vida, no dia a dia, também acontece isso muita vez. É verdade. O nosso tempo está a avançar, já não temos isso. muito tempo, embora já tivéssemos dado uma pincelada quase em toda a lição. Mas eu gostaria de que nós falássemos um bocadinho do concerto abraâmico. E neste concerto, antes, provado pelo tempo, Abraão imaginou que seu servo Eliezer, ele é que poderia ser esse seu herdeiro, não é? É a mania do ser humano tentar dar uma ajuda a Deus, não é? Mas mais adiante, ainda provado pela demora, porque Deus realmente provou Abraão. Exato. É que foi uma demora muito longa, não é? Foram muitos anos, desde a primeira promessa até se cumprir. Foram 25 anos. 25 anos. Foi Ora, muito 25 tempo. anos para o ser humano é muito tempo para levar a cumprir. É. E por isso o Abraão pensava, bom, Deus está a demorar, com certeza nós temos que fazer alguma Mas coisa. também foi não é? extraordinário como é que Sara também se predispôs a ceder o seu marido, não é? Portanto, a libertar-se. Mas também naquela altura isso era mais ou menos comum, não é? Era comum. Era mais ou menos comum. Nas tradições dos povos daquela época. De qualquer das maneiras, ela podia não o ter feito, mas ela também foi a da ideia, não é? Sim, mas uma coisa é verdade, depois dessas duas tentativas de ajudar Deus, o Abraão, Deus repetiu a promessa a Abraão, e aí o Abraão compreendeu que a promessa viria por um milagre de Deus. Milagre, não é? exato. Ou seja, seria uma coisa sobrenatural. Não é? Exatamente. Falamos um bocadinho de Abraão, Sara e Agar. Dentro do contexto humano, as histórias registadas na Bíblia servem para
como diz a Escritura, servem para ensinar, para redarguir e para corrigir, não é? Tudo isso. Não é? E uma delas, de Gênesis 16, quando Deus faz esse concerto com Abraão, diz respeito a Sara ter tomado o plano de Deus em suas mãos, não é? E arquitetado de uma maneira que seu marido tivesse um filho. E aqui se vê que Sara estava a entregar a sua serva, Agar, isso nasce Ismael. E vimos que isso só trouxe problemas à Sara, não é? E como demorou para Deus se revelar novamente a Abraão, nos 13 primeiros anos de Ismael, o patriarca realmente acreditava que este filho era o seu herdeiro. Mas depois Deus vai lhe dizer que não. E ele pediu isso a Deus, não é? Ele pediu a Deus que aceitasse como, mas o Senhor rejeitou. O Senhor rejeitou. Eu aqui diria que temos um exemplo claro daquilo que é a natureza humana. Exato. Sara, Abraão, e Agar. Eu, a irmã Manuela, Exato. nós Exato. Somos todos assim. Somos todos assim, não é? um bocadinho. Não há grande diferença. Todos temos a mesma inclinação. Estamos sujeitos às mesmas paixões. Mas a verdade é que Deus... e é uma coisa que eu aprecio muito, Deus é longânimo para connosco, como diz a Escritura, não querendo que ninguém se perca. E uma coisa interessante que eu noto aqui é que Deus, apesar de Abraão fazer essas tentativas todas, depois de Deus lhe revelar várias vezes que o seu descendente viria dele e da Sara, Deus não desiste mesmo assim. Mas há uma coisa interessante nesta promessa do Senhor a Abraão. Ele diz que nele serão abençoadas todas as famílias da terra. Portanto, ele diz realmente, em Gênesis, ele fala que de ti farei uma grande nação, não é? Abençoarei e te engrandecerei, ser tu uma bênção. E depois mais à frente diz, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Isto pode fazer pensar também que porque é que Deus foi chamar apenas Abraão, porque é que Deus chama mais aquele povo de Israel, não é? Porque será que os outros não são merecedores? Quer dizer, dá um bocado para muita gente pensar nisto. Sim. Mas, efetivamente, o Senhor sempre chama alguém, aliás, quando Ele chama Abraão, a intenção era que a partir do filho da promessa iria haver a descendência, não é? Viria Jesus mais tarde, não é? Anos mais tarde. E a intenção de Deus é sempre, quando chama alguns, é sempre com a intenção de que esses vão abençoar muitos mais. Sim. Porque a intenção de Deus não é só naquelas pessoas, é em todos, em toda a humanidade. Mas Ele chama aqueles para fazer o trabalho. Mas existe um texto bíblico que nos diz o porquê que Deus chamou Abraão. É interessante notarmos que Deus não chamou um povo. Deus chamou uma pessoa e através dessa pessoa. Mas há um texto de Gênesis 18, 19, que diz assim, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Exato, aquilo que Deus está a mostrar aqui é que Deus chama Abraão porque Deus o conhecia, sabia como era o seu coração e sabia que ele iria ensinar os seus filhos e a sua casa toda depois dele. Não é? Bom, assim como a intenção de Israel era a mesma coisa, que também fosse ensinado a toda a gente, não é? Só que não cumpriram com aquilo que o Senhor pretendia. Depois, o capítulo 21 de Gênesis vai falar acerca do nascimento do filho, de Isaac, que só nasceu porque Deus operou um milagre. Sara já não podia ter filhos, Abraão já era também avançado em idade, mas aquilo foi um milagre. Quer dizer que então que a nossa salvação também é um milagre de Deus. Não é por aquilo que a gente faz, mas é por uma obra sobrenatural de Deus em nós. Que essa obra sobrenatural foi justamente portanto, a morte de Jesus Cristo. Eu tenho aqui um pensamento interessante que diz assim, na aplicação alegórica que Paulo faz desta história, ele ensina que quem se quer salvar ajudando Deus equipara-se ao relacionamento entre Abraão e Agar. Já o que acredita e espera no Senhor
equipara-se a Abraão e a Sara. Exatamente. Não é? Isto mostra que realmente nós não podemos promover a nossa salvação por aquilo que fazemos. Pois não é? não. E este era o Evangelho de Paulo em Gálatas. Depois, Paulo vai associar Agar com o Monte Sinai, na parte de quarta-feira. Porque Agar representa a tentativa de Abraão e Sara em ajudar Deus a cumprir sua promessa. Dizendo, Deus faz uma parte, E eu nós faço, fazemos outra, exato. não é? Se Deus está a demorar muito, é porque nós não estamos a fazer a nossa parte. Exato, aquilo que devemos exatamente. E quantas vezes nós hoje Então não é, ainda é fazemos muito assim, isso, não é. é? É interessante nós notarmos isso e mostrar que nós não somos muito diferentes de Abraão, não é? Somos praticamente iguais. Então nós vamos fazer por merecer o cumprimento da promessa. Quando realmente aquilo é uma promessa de Deus, sou eu que vos vou ajudar. Mas ele associa também o Monte Sinai com Agar, porque o Monte Sinai foi o local onde Deus entregou as tábuas dos 10 mandamentos, momento que a irmã Manuela já citou há bocado, em que Israel prometeu obedecer para fazer por merecer a as bênção bênçãos de de Deus. Deus. Nós faremos e obedeceremos. Exato. Né? Era aquilo que o povo de Israel fazia. Mas quando deveria ser o contrário. Pela grande gratidão de serem abençoados por Deus, por terem sido Tudo chamados aquilo que o por Senhor Deus. já tinha feito por eles até. Ora bem, então eles estavam tão gratos, que eles iriam seguir as orientações de Deus com fé humilde, não é? As suas promessas. Acreditando nas suas Exato. promessas. Porque o Senhor, ao fim e ao cabo, os libertou da escravidão de uma forma extraordinária, não é? É verdade. De uma não é? forma extraordinária. E eles tiveram a oportunidade. Tudo aquilo foi um milagre. Foi um milagre. A abertura do Mar Vermelho, tudo, não é? A abertura do Mar Vermelho, Todas logo as- a seguir, quando eles encontram aquelas Tudo. águas amargas e Deus as transforma, Tudo. O facto da nuvem Tudo. durante o dia e da coluna de fogo à noite, né? Humanamente nada é isso, era impossível, portanto realmente é algo extraordinário. Nós podíamos- E o Senhor realmente, quando Ele dá os 10 mandamentos, aliás em Êxodo 20, o Senhor começa por dizer isso, que os libertou, portanto, da terra da escravidão, não é? E portanto o Senhor, em várias passagens bíblicas, Ele refere primeiro aquilo que fez por eles, para os lembrar, porque nós, como humanos, também nos esquecemos com facilidade das coisas boas que Deus nos faz, não é? É verdade. Com muita facilidade. Muita não é? facilidade nos esquecemos. E por Ficamos isso- tão contentes e agradecidos a Deus. E Mas quando, logo a seguir, quando surge uma dificuldade, não nos lembramos daquilo que Deus já fez connosco no Exatamente, passado. é não isso. Há aqui uma citação interessante que diz: desde sempre a humanidade tem tentado fazer o impossível. Pensamos na salvação como sendo algo daqui para lá, Exato. de nós para Deus, Exato. quando na realidade é algo de Deus para connosco. Não é? Não obedecemos para nos salvar, mas pela muita gratidão de nos ser oferecida a salvação, devemos sentir o privilégio de, na nossa imperfeição, obedecermos aos requisitos de Deus, sabendo desde logo que nós nunca vamos cumprir, ser obedientes perfeitos, isso nunca vamos cumprir. Quer dizer que estamos sempre dependentes da graça do Senhor. Da graça do Senhor, exatamente. Estamos mesmo a terminar. A lição fala sobre Isaac e Jacó. Isaac e Ismael, não é? Isaac e Ismael, exatamente. Diz que os gentios, conforme a acusação deles, dos judaizantes, eram filhos ilegítimos. Para de eles, Abraão, pois, de eles, Abraão, eram, não é? eles eram realmente Os eram descendentes. os descendentes diretos, portanto, eles eram os legítimos, não é? É. Os gentios não eram. E E que efetivamente Paulo diz o contrário. É. Diz E que que eles se eles quisessem até ser verdadeiros filhos, eles então tinham que se circuncidar e obedecer à lei. e obedecer à lei. E não é? Paulo vem dizer exatamente o contrário, que quem é efetivamente são aqueles que, portanto, os gentios é que são efetivamente os verdadeiros legítimos, porque, aliás, diz que os Acreditavam. gentios acusavam eles, eram ilegítimos se quisessem tornar. Pronto, já dissemos isso. Os crentes gentios, porém, eram filhos de Abraão, não por descendência natural, mas como Isaac, por descendência sobrenatural. Exatamente E como o esta é pastor que é a acabou de parte dizer. importante. não é? Exatamente. Por descendência Sobrenatural. sobrenatural. E realmente a descendência é a descendência de Cristo. Exato.
Temos, creio que vimos a lição toda, mas Ainda há sim, aqui, se calhar, alguma coisa a dizer. temos Portanto, mesmo- o ser mesmo- filho da promessa, tal como nós somos, Paulo diz que nós somos filhos da promessa, não é também? E tal como Isaac, que era o filho da promessa, também temos bênçãos, não é? A receber Sim. de Deus, mas também estamos sujeitos a contratempos, não é? A perseguições e a oposições. Tal como também Isaac também sofreu com o seu irmão, não é? Porque era Pois. 13 anos, havia de diferença, e o outro ridicularizava-o. Acho que, Sim. portanto, houve ali uma situação difícil. Penso que também tinha a ver com, já falámos, com a primogenitura, não é? Sim. Portanto, o outro era realmente o primogênito e portanto, acaba por, nós também acabamos como filhos da promessa, verdade. também por a vida não ser fácil. É verdade. Quer dizer que, como descendentes espirituais de Isaac, não devemos ficar de maneira alguma surpreendidos quando sofremos dificuldades e oposição, Exato. mesmo dentro da própria família da Igreja. Exatamente. Mas uma coisa é verdade, aquilo que nós devemos aceitar, como Paulo diz, é que a nossa salvação, e é nisto que o apóstolo Paulo foca em Gálatas, a nossa salvação depende de Jesus Cristo, Exatamente. única e simplesmente de Jesus Cristo. Exatamente. Queridos irmãos, que Deus vos possa abençoar e que Deus vos ajude a compreender esta grande verdade a todos nós, para que possamos desfrutar dessa salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.